Boa noite, paz do Senhor. Tudo bem? Eu quero cumprimentar a santa e amada igreja com a gloriosa paz do Senhor. Amém? Bom, como vocês ouviram, né, o testemunho da nossa amada Carmen, que eu sei que edificou a cada um de nós também estaremos agora entrevistando a nossa amada Maria José, que também vai estar falando das grandezas que o Senhor fez através, né, do Espírito Santo de Deus na vida dela e da sua família. Amém? Então vamos? Em meados de julho de 1980, você prestou vestibular no CEUB e lá conheceu um jovem que encheu os seus olhos, não é isso? E como foi? Conte um pouquinho para nós. A gente pensa que não acontece com a gente, mas verdadeiramente foi amor à primeira vez. Oh, olha que lindo, tá vendo, gente? Então, a irmã se casou em poucos meses. Quantos meses foram mesmo? 7 meses. 7 meses. E como foi isso para a sua família? Eles aceitaram? Para minha família foi uma luta. Ele era de uma família que nós não conhecíamos. Eu nunca tinha visto aquele rapaz. Era uma família totalmente incrédula. A minha família não sabia de onde saiu. Então foi uma luta, principalmente a minha mãe. Meu pai é calado, meu pai pondera, mas a minha mãe pondera também, mas fala, né? Mãe fala mais. É verdade. Principalmente ela não aceitou. E logo assim que casou, a irmã teve já filho, né? Quanto tempo foi mesmo que teve a primeira filha? No dia que nós estávamos fazendo 1 ano de casado, Deus nos presenteou com a nossa primeira filha. E como foi o nascimento? Após esse nascimento, como ocorreu na sua vida? Tudo tranquilo? Apesar da alegria de ter nascido a primeira filha, ali começou a grande tribulação da minha vida, com o nascimento da minha filha, por incrível que pareça. E conte um pouquinho pra gente, como que foi isso? Por que dessa tribulação? A minha filha, Sara, ela hoje não está aqui porque está adoentada. E nem meu marido que está trabalhando. Sara nasceu em pleno carnaval de 1982. E o meu marido é carioca da Gema. Simplesmente, nós havíamos combinado que depois do hospital, eu ia passar o resguardo na casa da minha mãe, porque Sara é a primeira filha, a primeira sobrinha, a primeira neta. Então estava tudo preparado para depois do nascimento de Sara eu ir para a casa da minha mãe. Simplesmente Sara nasceu numa sexta-feira de carnaval. Ele me apanhou no hospital, me levou para a casa dos meus pais e sumiu do carnaval. E aí, a partir desse momento, como que foi? Assim, teve brigas? Foi... Não, a partir desse momento ele foi para o carnaval, só apareceu na quarta-feira de cinzas. Então, para minha vida foi o caos. Para minha vida foi o sofrimento. Foram as mágoas, as tristezas, as dores internas. Não é? Como que você tem uma primeira filha, a filha chega no momento que para você é o momento mais feliz da sua vida e o marido faz isso. Verdade, é muito triste mesmo. E foi a partir desse momento em que houve a separação por esse motivo? Não, Theo. Eu me casei para ser uma mulher casada, para ser uma esposa, para ter um esposo. Então, por mais que eu pensasse em uma separação, eu falei, eu vou lutar pelo meu casamento. E eu tentei lutar pelo meu casamento. E continuamos casados naquela luta, diante de mágoas, de tristeza, porque a mulher guarda muita mágoa, né? E foram assim, alguns anos. E então, você se apegou a Deus, né? Pois vivia num lar cristão. E qual foi o seu pedido em relação a isso, a toda a tribulação? Bom, eu pedi ao Senhor para consertar aquela situação, né? Como a Adriana falou, a gente pede para o Senhor consertar o marido. E a coisa foi complicando. Passaram-se quando Sara completou 3 anos, Soraya nasceu. Sara fez 3 anos em fevereiro, Soraya nasceu em março.
E aí a luta continuava. Quando um dia eu falei, Senhor, eu não aguento mais. Senhor, não foi essa vida que eu pedi. E ali, no dia 1º de maio, do ano que Soraya nasceu, Soraya tinha completado um mês, eu decidi, né? Acabar com aquela história do meu casamento. Acabar com aquela história do meu marido. Porque eu estava vivendo um drama. E não era isso que eu queria. Não era isso que eu havia pedido ao Senhor. Entendo, né? Além de ser um casamento rápido, né? E pela forma que a irmã falou, ele ainda não era uma pessoa realmente convertida. E nesse tempo em que vocês se separaram, chegaram a se separar, ele sempre insistiu para a irmã que voltasse, né? E qual foi a sua condição para que ele voltasse? Bom, aí não, como você disse, foi um casamento rápido. Havia completado 4 anos de casamento quando eu comecei a tomar essa atitude. 4 anos que para mim foram muitos anos, diante de tanta luta, diante de tanta dificuldade, né? E aí, quando eu decidi... Sabemos que... sim, me lembrei. Como foi a possibilidade da volta. Quando ele viu que havia, porque num dia foi assim uma coisa instantânea, aconteceu um fato muito chato e eu decidi que havia de separar. E ele não concordou com essa separação de forma nenhuma, não concordou, mas no outro dia eu fui para o advogado e pedi, fiz, já dei entrada no divórcio e aí não teve jeito. Mas ele nunca desistiu. Ele sempre vinha, sempre queria voltar. Mas quando nós éramos casados, nós aceitamos Jesus juntos um dia. Enquanto da gravidez de Sara, nós aceitamos a Jesus juntos. Só que eu assumir o Senhor verdadeiramente, ele não assumiu. Ele gostou de ter uma mulher crente, porque aí eu ia para a obra do Senhor, eu ia para a igreja e ele ia para o mundo. Ele ia fazer as coisas que ele gostava de fazer, né? Entendo. Vemos aí que também, hoje, se a gente for olhar nos dias de hoje, né? Isso, é claro que a palavra ela é sempre. Houve um pouco de maturidade, porque deveria ter perseverado, né? Nós temos que perseverar no nosso casamento, temos que realmente lutar, mas sabemos e entendemos que não deve ter sido fácil. E sabemos que essa foi uma postura difícil, né, de assumir. Mas precisa para um cristão de verdade, pois Deus fala sobre o jugo desigual, que não convém ao cristão. Mas ele não aceitou a salvação no primeiro instante, como a irmã mesma havia falado. E o que aconteceu com ele em relação dele com o mundo, após o que a irmã acabou de informar para a gente? Ele, como eu disse, ele falava eu falava na salvação, que precisava ter o Senhor, e ele sempre dizia que ele detestava crente. Então, a maneira que eu usava, porque desde o dia que aconteceu o divórcio, o meu desejo, eu não queria, na realidade, ser uma mulher separada, eu queria ser uma mulher casada, desde o primeiro sonho. Então, eu queria um casamento, eu queria um marido. Então, eu, em cada dia, me aproximava do Senhor, pedindo ao Senhor um marido. Eu tinha 2 filhas, eu era uma mulher jovem, eu não queria ficar sozinha, só que eu não queria ele. Eu queria um outro marido, eu queria que o Senhor preparasse um marido para mim. E como ele insistia muito, pedia muito, eu usei uma estratégia. Eu só volto com você se você aceitar Jesus. Eu só volto com você se você se tornar um crente. Como ele falava sempre que ele detestava crente, aí eu falava, bom, ele não vai aceitar o Senhor. Aí ele voltava de novo, ele desistia. Quando aparecia de novo, ele aparecia sempre para ver as crianças e pedia para voltar. E eu falava de novo, você já aceitou Jesus? Você vai aceitar Jesus? Porque eu sabia. Aí era dando tempo para o Senhor preparar outro para mim, né? Entendo. Nesse período nós vemos que ele sumiu, né? E teve um momento em que ele também teve outras mulheres, né? Quando separou da irmã. Olha, nesse período todo ele não tinha nem tempo de ficar tendo mulheres. Ele teve uma mulher. Ele teve uma coisa aí no mundo. Ele não teve compromisso com ninguém. Pelo que ele não tinha tempo e ele, como eu falei, ele tinha um bom emprego. Logo no início da separação, ele
Verdade. A irmã informou realmente, né, que ele mexia com drogas, se envolveu com coisas que não agradavam ao Senhor. E quanto tempo ele ficou nessa casa de recuperação? A irmã falou que ele havia ficado numa casa de recuperação. Aí um dia ele apareceu muito ruim, muito debilitado. E a minha família estava reunida em um domingo e ele chegou. E a minha mãe falou comigo assim: Maria José, minha filha, você não gosta dele mais, mas ele é o pai das suas filhas. Faça alguma coisa por ele. Meu Deus, o que é que eu vou fazer por esse homem? Ainda tem que ser ele. Aí a minha irmã, uma das minhas irmãs, conhecia, já tinha convivido com o pessoal de uma casa de recuperação aqui em Brasília, Desafio Jovem. Aí ele falou comigo: Maria José, eu conheço um pessoal, minha irmã, que mexe com o Desafio Jovem. Me deu o telefone, só que eu liguei, já não existia mais essa casa aqui, mas de lá eles me deram o telefone de uma casa de recuperação em Goiânia, que se chama Movimento Jovens Livres. Até hoje existe essa casa, é uma casa cristã que cuida de recuperar pessoas para a obra do Senhor. Existe recuperando vidas e devolvendo para a sociedade. Aí eu fui com ele a essa casa de recuperação em Goiânia, eu nunca tinha ido em Goiânia, por incrível que pareça. Fui com ele e ele se interessou e internou no Movimento Jovens Livres. Lá ele ficou 10 meses internado. E lá ele teve a oportunidade de conhecer o Senhor e aceitar o Senhor. Amém, glória a Deus, né? Isso é muito importante. Enquanto ele estava internado, ele chegou a ligar, né, para a irmã. E foi no 6º mês, é isso, né? Quando ele ligou. E o que foi que aconteceu lá na casa de recuperação? Como foi lutar com a incerteza no coração, se voltava ou não? Bom, ele me pediu para ir à casa de recuperação. Chegando lá, o que ele queria falar comigo, ele já estava no 6º mês, eles já tinham a oportunidade de sair, de passear, de conversar. Aí ele queria me pedir perdão por tudo que ele havia me feito, por todo o sofrimento que ele tinha me causado. Que queria me pedir perdão. Eu aceitei o perdão, claro, eu era cristã, né? Eu sou cristã. E depois ele me pediu em casamento novamente. Quanto tempo foi que vocês ficaram divorciados? Nós ficamos 6 anos divorciados. 6 anos de divórcio. E aí se casaram? 4 anos de casamento, 6 anos de divórcio. Eis a questão, a luta, aceito ou não aceito? A minha família, claro que não queria. E eu dava razão para eles. Minha mãe me perguntava ao Senhor de todo jeito: Senhor, fala comigo, Senhor, para eu casar de novo com esse homem. Fala comigo, Senhor, envia alguém para falar, fala comigo na palavra. E o Senhor, irmã Virgínia, naquele silêncio que nós já conhecemos, porque nós estamos estudando, estamos fazendo a cura interior e nós já aprendemos que muitas vezes o Senhor fica em silêncio. E muitas vezes o silêncio dele é para preparar a nossa bênção, para preparar a nossa vitória. Naquele tempo eu não sabia. E eu ficava sem saber o que eu ia fazer. Verdade. Vocês se casaram de novo. E hoje, como é esse relacionamento? Quanto tempo estão juntos? E aí, para a honra e glória do Senhor, diante do silêncio do Senhor, eu falei: Senhor, e ele pedindo, ele já ia sair da casa de recuperação. Eu estava preocupada, porque a família dele ainda não era cristã. Ele ia sair da casa de recuperação. Quando eles saem da casa de recuperação, eles precisam de apoio. Eles precisam de uma família que ajudem, que acompanhe, porque senão eles não dão conta. Então, e eu muito preocupada com isso. Aí eu falei: vou casar de novo. Casei, e para a honra e glória do Senhor, nós vamos completar 24 anos de novo casamento. 24 anos de novo casamento no dia 31 de julho desse ano, para a glória do Senhor. Amém, aleluia. Isso é para engrandecer o nome do Senhor. Glória, né? E para cada um de nós, né, aprendermos que a gente tem que esperar no Senhor. Na época a irmã era nova, né? Hoje a gente tem mais recursos, mais ensinamentos. E o Senhor, Ele fala a cada um de nós que nós temos aqui resistir ao diabo. E resistir ao diabo também é no casamento. É enfrentar as
Deus pode agir mesmo naquele momento em que nós achamos, Senhor, eu não aguento mais, eu não quero esse homem mais comigo, leve ele daqui. Não é assim, né? Aquelas que ainda, né, estão passando por essas lutas, perseverem, é isso, irmã Maria José. E as que já se separaram, que têm o desejo e o sonho de que volte, está aí o exemplo das irmãs, né? Está o exemplo aí, que lindo exemplo delas, né? De perseverança, de acreditar que o Senhor pode fazer o impossível na nossa vida. E eu queria que a irmã Maria José desse uma rápida palavra, resumindo, em relação a tudo isso que a irmã passa, assim, para as irmãs que estão nos ouvindo, os irmãos. Eu quero dizer, só reforçando o que você já falou, nós sabemos que a separação não é o desejo do Senhor para ninguém. A palavra do Senhor nos diz que o que Deus uniu, o homem não separa. Mas o Senhor chegou a permitir que Moisés desse carta de divórcio por causa da dureza do nosso coração. Por causa, eu não aguento, eu não suporto. Verdadeiramente eu cheguei num ponto que cada um tem a sua natureza, cada um tem o seu temperamento. Eu não aguentava mais mesmo, não dava, chegou para mim o fim. Mas eu quero dizer, se alguém aqui conhece alguém, se alguém está passando por tudo, porque como o Thelma já disse, casamento, seja lá como for, todo casamento tem suas dificuldades, porque relacionar com pessoas não é fácil. Mas se der conta de levar, glória a Deus. Se der conta de levar, persevera, confia, né, irmã? Espera, crê. E se der conta, não separe. Não separe. O ideal é esse. A palavra do Senhor é um santificar o outro. É verdade. Um ajudar o outro. Não é? Se der conta, não separe. E quem, se já aconteceu de alguém que já separou, e como Thelma disse, um jugo desigual, se alguém já separou e vivia em jugo desigual, espera mais um pouco para voltar. Geralmente eles querem voltar. Geralmente eles pedem para voltar. Confia mais no Senhor. Ore mais. Busque mais ao Senhor. Espere o marido se converter. Espere ele ser transformado. Porque aí vai pagar a pena. Aí os dias serão melhores. E eu quero dizer que há 24 anos nós estamos completando. E o meu marido naquele dia prometeu que ia ser um novo homem, que ia me fazer feliz. E eu digo para vocês, até hoje ele está lutando para me fazer feliz, para a glória do Senhor. Ele tem lutado para me fazer uma mulher feliz. E eu quero dizer que hoje nós temos uma família abençoada. Somos uma família muito abençoada pelo Senhor. Temos 2 filhas, 2 genros, um netinho lindo, e o Senhor vive no nosso lar. Para a glória. Amém. Amém. Glória a Deus. Quero agradecer, a gente vê, a irmã Maria José, a irmã Carmen, né, por se prestar a nos esclarecer sobre a vida de vocês. Eu creio que Deus falou ao coração de cada uma de nós, não só em relação ao casamento, mas a irmã Carmen também falou uma coisa muito importante, que é o vício, né? Ela ficou doente por causa do vício. Então, assim, nós temos que estar orando. Aquelas que têm esposos que não são da casa de Deus, que não buscam a Deus, que está nas drogas, nos vícios, persevere, irmã, busca pela vida dele, porque o Senhor ama ele igual ama você. E às vezes a gente é que escolhe o nosso marido, sabia disso? Às vezes nós queremos tanto botar a culpa no marido, que o marido é isso, que o marido é aquilo, mas lá antes de casar você já sabia que ele era assim. Deus já mostrou para você como era e você escolheu ele. Deus, ele não pode intervir no que a gente quer, então ele permite, mas nós temos que pagar o preço. Não é fácil. O jugo desigual não é fácil. Então nós temos sim que pagar o preço. Nós temos que perseverar e crer que Deus pode fazer o agir. Olha aí, 15 anos. E o Senhor agiu. E o Senhor trouxe de volta. Suas filhas estão aqui para